Hotel Arad está situado a 30 quilômetros a sudeste de Masada, junto à nascente do Nahal Beersheba. Hotel Arad ocupa uma área bastante grande, 9 hectares no total, e é um excelente exemplo de como eram as cidades do período do Bronze e de como se deu a passagem do Bronze para o período do Ferro I. Na Bíblia, Arad só aparece em textos que fazem referência ao período pré-israelita. Por exemplo, em Números capítulo 21, de 1 a 3, se fala de um confronto entre Israel e o rei de Arad. Hotel Arad está dividido em duas áreas bem distintas. A parte mais baixa, que corresponde à cidade do Bronze Antigo, e a parte mais alta, que corresponde ao período do Ferro. A parte baixa é o melhor exemplo que temos de uma típica cidade do Bronze. É um achado fantástico para o estudo da sociedade deste período. Muito bem escavada, a cidade era protegida por uma grande muralha de mais ou menos 1.200 metros. A cidade abrigava em torno de 3.000 habitantes e atingiu o seu auge por volta do século III a 2.700 a.C., mais ou menos. Depois disto, ficou abandonada por uns 1.500 anos. Os ossos de ovelhas, de cabritos, encontradas nas escavações demonstram que o pastoreio e a agricultura eram a economia básica desta cidade. Os achados de cerâmica provam que Arad comercializava com o Egito e com a Arábia. As casas que foram escavadas nos dão uma ideia clara do seu estilo. Basicamente, consistiam numa grande sala de estar, com bancos de pedra que circundavam as 4 paredes, um armazém e um pátio aberto. As ruas da cidade eram estreitas e sem muita planificação. O enorme poço de 21 metros de profundidade, que se encontra na parte mais baixa da cidade, pertence ao período israelita. O que levou o povo a abandonar a cidade depois de 2.700 a.C. é uma incógnita. Na verdade, esse movimento pode ser percebido em outras cidades do Bronze Médio e Tardio. Tudo indica que, com o declínio do Império Egípcio, os reis das cidades-estado de Canaã começaram a se degladiar entre si na tentativa de ocupar o vácuo de poder deixado pelos egípcios. As guerras exigiam mais impostos e mais soldados, aumentando assim o peso da exploração sobre o povo. E aí a solução foi abandonar a cidade e ocupar as montanhas, que para esse período já eram acessíveis para serem habitadas. É nesse movimento da planície para a montanha e nesse espaço de tempo que surge Israel. Foi por volta de 1200 a.C. que Arad passou a ser ocupada novamente. Agora não mais na parte baixa, mas na parte alta da colina. O tamanho da nova Arad não passava de meio hectare. A primeira ocupação na parte alta era mais modesta. Mais tarde, por volta do século X,
Arad foi transformada numa fortaleza militar. Entre as descobertas mais impressionantes desta parte está um templo de Javé, construído em continuidade com os lugares altos, com as eiras ou as bamá, onde aconteciam os ritos de fertilidade. Foram encontradas no templo de Javé 2 estelas, e as estelas estavam colocadas fixas no Santo dos Santos. A maior, que representava Javé, media 90 centímetros. A outra era um pouco menor, e certamente era uma representação da deusa Astarte. A maior era fálica e tinha a parte superior arredondada e estava pintada de vermelho. Portanto, uma prova contundente da influência que o javismo sofreu dos ritos da fertilidade cananeia. Em frente a cada estela havia um pequeno altar para incenso. O nicho com as estelas se encontra atualmente no Museu de Jerusalém. Convém mencionar ainda que no centro do templo foi encontrado um grande altar de 3 metros de largura por 1,40 de altura e que era utilizado para os sacrifícios de grandes animais. Arad seguiu sendo utilizada como fortaleza militar pelos assírios, pelos persas e pelos gregos. Atualmente, as escavações continuam na parte alta da cidadela. A parte baixa, a cidade do bronze, ela está abandonada. Lamentavelmente, a erosão das chuvas vai consumindo pouco a pouco um testemunho histórico irreparável.